Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para essa festa da exaltação da Santa Cruz. O Evangelho de hoje se encontra lá em João capítulo 3, versículo de 13 a 17, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amados irmãos e irmãs, vamos olhar a profundidade teológica que João nos apresenta no seu Evangelho. Em primeiro lugar, diz aqui que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. O fato de expressar que Jesus é aquele que desceu do céu, ele está automaticamente recordando que Cristo é o próprio Deus encarnado, porque ele estava junto do Pai. Ao usar a expressão Filho do Homem, ele está se ancorando lá no livro do profeta Daniel, onde ele dizia que de fato viria um dia um Filho do Homem, que ele inclusive utiliza alguns adjetivos que dá para se associar que esse Filho do Homem na verdade é alguém divino. Mas aí depois no versículo 14 ele acaba citando um pouco da primeira leitura e entendendo que da mesma forma como a serpente no deserto foi erguida, Jesus também precisa ser erguido. E aqui diz algo bem interessante, no versículo 15, para que todos os que nele creem tenham uma vida eterna. Então João, na verdade, é da proposta teológica de dizer o seguinte, que na verdade era necessário que Jesus morresse na cruz. Estou comentando isso para dar uma pincelada de teologia com vocês. Existe uma grande discussão teológica se era necessário ou não que Jesus morresse na cruz. Ok? E aí, todo mundo vai usar a quantidade gigantesca de reflexões acerca sobre isso. Alguns se ancoram dentro da compreensão judaica de que, por exemplo, era preciso que o animal morresse para que, uma vez que ele fosse sacrificado, pudesse expiar o pecado do povo. Essa é a compreensão que João acaba se ancorando. Porque a visão que os judeus tinham muitas e muitas vezes era essa, né? Para que a expiação pudesse acontecer, era preciso então que o cordeiro pudesse ser imolado. Então o cordeiro tinha que ser imolado, e esse cordeiro é Jesus Cristo. João tem essa visão. Só que alguns teólogos, e a igreja inclusive deixa muito isso em aberto, vai trazer uma nova reflexão de que mesmo que Jesus não tivesse morrido na cruz, nós também teríamos sido salvos. E que compreensão é essa? Eu te explico agora. O pecado original que nós cometemos enquanto humanidade para com Deus foi um pecado que feriu a nossa relação com Deus. E aí era preciso que, na verdade, o próprio Deus agora se unisse à nossa natureza para elevar a nossa natureza. É uma máxima que é dita lá desde os primeiros anos da igreja, que é: aquilo que não é assumido não é redimido. Então Jesus precisaria assumir a humanidade para salvar a humanidade. Veja que com essa máxima, não necessariamente ele precisaria morrer. Basta então que o Verbo se encarne, que ao se encarnar na humanidade, ele já permite com que a humanidade seja elevada até Deus e assim nós possamos alcançar a salvação. Porém, amados irmãos e irmãs, independentemente da opção teológica que nós tenhamos, uma coisa é fato. A morte de Jesus foi uma morte por amor. Jesus mesmo diz dentro do Evangelho de João: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Então o próprio Cristo, em sua liberdade de amor, resolveu dar-se por completo, até para nos ensinar que o significado da vida e a lógica da vida é doação. O sentido da vida está em dar-se, em doar-se para o outro. E aí por isso que o próprio João continua em seu Evangelho, pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra o que nele crê, mas que tenha a vida eterna. Por isso que olhar para hoje, festa da exaltação da Santa Cruz, é lembrar do amor. Não é focar em sofrimento, é porque cruz não é sofrimento, cruz é amor. Ele entregou-se por amor, não para condenar, como diz o versículo 17, mas para salvar. Por isso que hoje é dia de festa, lembrarmos, sim, que Jesus já nos salvou. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até o próximo vídeo aqui no canal.